Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é bem interessante. Cabala, viver com plenitude. Estamos aqui com o especialista Danilo Martins, que abordará este assunto. Mas antes de falar com o nosso convidado sobre este tema, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Danilo. Um prazer recebê-lo aqui no programa Enigmas. Obrigado, Uma honra estar contigo. Bom, gente, hoje o assunto é Cabala. Ele vai falar sobre tudo o que acontece, o que é Cabala. Para começar, o que é Cabala, Danilo? Cabala é a sabedoria do universo, né? São as leis que regem toda a natureza e que são indubitáveis, né? Elas influenciam a nossa vida independente da nossa vontade, como as leis da natureza, a lei da gravidade, a lei do magnetismo. Então existem leis espirituais supremamente poderosas que também atuam na nossa vida independente da nossa vontade. Quando surgiu a Cabala? Bom, a Cabala, ela tem o mesmo tempo do universo, né? Mas o que se consta é que ela tem mais de 4.000 anos. Quais são as verdades e os mitos que envolvem a Cabala? Primeiramente, a Cabala não é religião, né? E também não é algo que só pertence ao povo judeu, como normalmente é confundido. Como funciona a Cabala? A Cabala é um estudo da influência dessas energias no nosso dia a dia, né? Porque vivemos assim num mundo físico, material, e que ele é ilusório, né? Na verdade, a gente vive num mundo de percepção somente dos 5 sentidos, sendo que existem muitas outras coisas que influenciam, né, nesse processo. E isso a gente consegue melhorar, consegue ter essa amplitude dessa visão estudando a Cabala. Hoje em dia nós temos assim vários artistas usando a Cabala, modificando seus nomes. Isso pode acontecer ou não? É possível sim, mas isso requer muito tempo de estudo, tem toda uma ciência, porque dentro da Cabala, como o estudo em cima da Torá, do Zohar e do Sefer Yetzirah, existe toda uma ciência aí por trás, né? Meramente se acrescentar uma letra ou tirar uma letra, enfim, né? Existe um processo muito delicado para fazer essa mudança de nome. Para ocorrer essa mudança de nome, Sim. Como que acontece dentro da Cabala? É preciso estar muito bem conectado, saber qual que é o propósito, a energia da pessoa, né? Porque a gente fala muito de energia e esse tema acaba ficando um tanto aberto. Então, vamos colocar aqui a energia da Cabala como se fosse a energia elétrica, né? A energia do universo, a luz do Criador, não tem nada de ruim com ela. Tudo está muito bem colocado. O problema é o receptor. E quem é o receptor? Somos nós. Claro. Né? Assim como a energia elétrica, ela existe, você pode falar que ela é boa ou ruim, ela é ruim se você colocar a mão e tomar um choque. Né? E a manifestação dela no nosso dia a dia está bem ligada com a qualidade do receptor. Né? Se você liga uma lâmpada de energia elétrica, então você tem luz. Se você liga uma câmera, você tem imagem. Se você liga um ventilador, você vai ter vento. Correto? Então, de acordo com a dedicação, né, de cada um em querer melhorar, em querer mover, né, essa coisa do ego, né, que é o que mais comanda a vida das pessoas,
você pode alcançar um estado de plenitude, ter uma vida mais feliz, mais saudável. Então a Cabala não é um jogo, como as Não. pessoas fazem para a mudança apenas de nome, é uma coisa muito mais séria. Muito mais séria, muito mais séria. No caso dos artistas que mudam o nome, eles têm algum propósito espiritual ou é apenas um propósito material? Porque eu vejo as pessoas usando a Cabala para um propósito material. Sim, Eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta. Tá. Se realmente for a mudança do nome for fundamentada dentro desses princípios da Cabala, sim, isso pode alterar, né, a vida, o resultado da vida das pessoas. Ou é meramente comercial, né, marketing. Existe muito misticismo em torno disso, porque requer muito tempo de estudo, né, é um tema muito profundo, muito extenso, e em decifrar os códigos, porque todo o texto, embora a gente tenha uma história linear, né, que dá para ser compreendida, aquelas histórias de mistério, aventura, etc., elas estão escritas em código, né, porque o alfabeto hebraico, né, ele tem um valor numérico, ele tem outros significados, cada letra tem um significado, tá? E então é a soma disso. A gente também tem um processo em que se chama gematria, que é a conversão dessas letras em números, né? Então se torna exato. E a Cabala é muito precisa, tanto é que, né, quando a gente tem uma prova que é inquestionável, que é indubitável, a gente fala que tem uma prova cabal. É verdade. Que vem da Cabala. Então é inquestionável, é a verdade universal. Você teria uma mensagem da Cabala para os nossos internautas? De todos esses estudos que você fez até hoje? Tenho sim. Estudem Cabala, procurem saber. E vocês vão ter mais plenitude, serão mais felizes no seu dia a dia. Hoje em dia também, as pessoas fazem até previsões junto com a Cabala e com a numerologia. É Sim. possível isso? Sim, é possível. Então agora nós vamos entrar numa questão séria. Existe alguma previsão para este ano de 2013? A previsão para esse ano de 2013, a gente tem sim, dentro da Cabala, existe um segmento que tem bastante influência, que é a astrologia, né? Mas a astrologia não dessa forma de previsão assim muito fútil, tipo horóscopo diário, né? Nada contra, tá? É até possível, mas isso requer uma dedicação muito especial, muito focada naqueles números, naquelas datas e nos aspectos planetários, tá? E a Cabala, ela vê isso com uma amplitude maior. Certo. Tá? Então, para esse ano de 2013, que começou agora no dia 10, né, com a lua nova em Áries, ele vai ser regido por Saturno, né? E Saturno a gente sabe que é um planeta de lentidão, então ele não vai ser tão acelerado quanto foi 2012, não sei se deu para reparar que foi um ano de muitos acontecimentos, e esse ano ele tende a ser um pouco mais lento, né? E Saturno, uns dizem que é o senhor do karma, o senhor do tempo. Então, as aquisições que você fizer nesse ano, elas serão suas, ninguém tira, né? Que ele é muito protetor com relação a isso, tá? Mas a humanidade a gente vivencia um momento muito especial na humanidade, né? De transição de cultura, de elevação. E sobre essa guerra, você pode dizer alguma coisa? O que a Cabala diz sobre essa guerra iminente que está quase acontecendo no nosso planeta? Não acredito que vai acontecer uma guerra, não, né? O homem tem tudo para encontrar um denominador comum, tá? Isso também pode ser chamado marketing, né? Marketing, né? Marketing político. Você pensa, pelos seus estudos, essa guerra realmente pode ser apenas um marketing político? Com certeza. Este ano, existe algum evento catastrófico que pode acontecer com a nossa humanidade? É possível, sim, né? Mas nada assim tão cataclismático, né? Nada vai acabar, tudo se renova, né? No universo tudo se renova, né? Então as mudanças são necessárias. Às vezes dói um pouco mais, às vezes dói um pouco menos, tudo depende da consciência de cada um, de estar desperto para as mudanças.
Estamos aqui então para evoluir, de acordo com a Cabala. Sem dúvida nenhuma. Então deixa a tua mensagem final, porque a gente vai para um rápido intervalo. Eu gostaria assim que todos buscassem compreender um pouco mais os sinais que a gente recebe diariamente de como a gente poderia viver melhor. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Voltamos com o programa Enigmas. Quero agradecer primeiramente o apoio das lojas Segmagem, pois a Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos com este papo bem interessante, Cabala, com o Danilo Martins. Tudo bem, Danilo? Tudo bem. Prazer imenso. É um prazer, Eu estava degustando, né, o primeiro bloco, maravilhoso. Eu quero te fazer algumas perguntas mais na prática, se você me permite. Sim, com certeza. Quais os materiais e as ferramentas que são utilizadas na Cabala? Bom, os materiais e as ferramentas são os seguintes, são os textos sagrados, os livros sagrados, que seriam 3, né, que é a Torá, o Zohar e o Sefer Yetzirah. Tá? As ferramentas que utilizamos para ampliar nossa consciência são as meditações, os mantras, as conexões que a gente faz com alguns nomes sagrados, né? Entoando isso daí, que gera uma vibração muito mais elevada na nossa alma. Perfeito. Os nomes de Deus, né, que está ligado aos anjos, não é isso? Isso, que é comumente se fala lá, os 72 nomes de Deus, né, ou os 72 anjos cabalísticos. Então essas conexões são muito poderosas e elas realmente ajudam o nosso dia a dia. Uma curiosidade pessoal, a abordagem na Cabala sobre os anjos e arcanjos é bem diferente do conceito místico, né? Sim. Você pode falar um pouquinho, porque eu adoro esse tema, né? Sim, ok. Eu posso falar. Os anjos, né, os 72 nomes de Deus, né, na verdade são manifestações do Criador. Né? Então a gente tem que utilizar alguns filtros, né? Como a gente tem a luz solar, então a gente tem que se proteger com filtro. Então muita luz, né, não dá para a gente encarar, né, de frente. Então por isso o Criador ele tem todo um cuidado de ter os seus mensageiros, né, que são os anjos. Então através dele é que a gente tem o contato com o Eterno. Certo. E no dia a dia, como que a Cabala pode melhorar essa conexão com os anjos? Que outras formas? De outras formas, são muito simples, né? Até mesmo a maneira do que a gente conversa, evitando palavras negativas, evitando reclamar, ou ficar só vendo o lado escuro das coisas, né? Sabemos que existem os dois lados, né? Luz e sombra, tá? E procurar ver, não é esquecer a sombra, né? Ela existe, ela faz parte do crescimento, né? Tudo é dual nessa vida, tá? Então, mas a gente começa a ter um comportamento mais positivo e isso ajuda bastante a nossa vida. Dentro do que nós estamos vivendo hoje, um mundo que existem tantas facilidades, materialismo, como você vê a espiritualidade, o contato que a Cabala pode gerar? Você acha que as pessoas conseguem entrar nisto rapidamente? É possível. O principal é que a pessoa, né, o indivíduo que tenha o seu despertar, né, ele tenha vontade de buscar. Não se pode obrigar ninguém a fazer nada, né? Temos livre-arbítrio, né, e a liberdade. Então, quando a pessoa ela já sente isso dentro dela, né, de ela querer evoluir, sentir que falta algo, porque, como eu disse no início, esse mundo material, que é o mundo do 1%, é um mundo ilusório.
tá? E os outros 99% é que realmente traz uma satisfação plena, né? Não prazeres efêmeros que a gente tem de bens materiais, alimentação, enfim, N coisas do mundo percebido apenas pelos 5 sentidos, né? Existe algo maior por trás disso que pode mudar muito, mas a pessoa ela tem que querer mudar, ela, né, precisa ter a vontade dela. Bem, você tem uma visão extremamente positiva dos 99 pontos, né? Que você inverteu o processo, bem legal. Sim. Mas assim, hoje as pessoas querem rapidinho, tudo rapidinho. E a Cabala é um estudo muito profundo, né? Como você disse lá, antigo. Como é essa questão do imediatismo e a pesquisa e o questionamento, como é que funciona? Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que aqui ninguém acordou e de repente tinha uma árvore no seu quintal, correto? Então, tudo se dá num processo que a gente utiliza, que é de semente, a gente trabalha semente, né? Então, o que você está vivenciando hoje, tá? É fruto e resultado das suas atitudes e comportamentos que você teve semana passada, ano passado e 10 anos atrás. A Cabala acredita em reencarnação? Sim. E se trabalha isto? De alguma forma, mas assim, cientificamente ou embasada em pesquisa? Sim. Quando existe a real identificação, né, da encarnação e da correção que precisa ser feita, né, nesse processo evolutivo da alma, que a alma é imortal, então, aí identificado isso, então a pessoa tem condições de se direcionar de uma forma mais objetiva para realmente tentar resgatar e fazer as suas correções. Perfeito. Todas as pessoas podem estudar Cabala? Todas as pessoas que realmente estejam abertas, né, a um novo conhecimento, porque talvez seja esse conflito, né, do 1% com os 99%, mas qualquer pessoa pode estudar sim. Muito bom. E como estudar e praticar a Cabala? Para, né, internalizá-la e também beneficiar o todo. O processo para se estudar a Cabala é bom, existem vários centros de Cabala, né, e você tem que procurar um mestre, né, para que ele possa te orientar nos estudos, porque como é embasado no idioma hebraico, né, então precisa conhecer um pouco isso daí. Então, acho que há uma resistência, né, das pessoas com alguma coisa nova, principalmente de aprender um idioma. Então, você tem um facilitador, então ele já vai te passando isso traduzido, mais decodificado. Perfeito. Então, quer dizer que esses mantras, eles são num outro idioma? Sim, eles são feitos em outro idioma. E aí surte o efeito? Surte o efeito. Em português, não? Não. O inglês tem que ser no hebraico. É muito difícil, né, você encontrar alguma coisa já traduzida para a nossa língua, né, porque, como eu falei, o alfabeto hebraico ele é de uma outra origem, né, não é apenas um idioma de um povo aqui desse mundo material. Danilo, eu vou fazer uma pergunta que eu não vou calar. Muito bem. A Cabala acredita em seres ultradimensionais, multidimensionais, ETs? Existe alguma pesquisa dentro da Cabala? Olha, praticamente, eu pessoalmente, dentro da Cabala não, ok? Eu acredito também, né, nesses outros seres, porque são vários estágios. Seria muita presunção nossa acreditar que somente aqui no nosso planeta teria vida, correto? E são padrões vibracionais diferentes, né? Porque a gente sabe que matéria é luz condensada. Perfeito. Bem, para as pessoas que desejam estudar, conhecer a Cabala, por você, né? Você é um condutor, um facilitador. Quais seus contatos, por favor? Sim. Eu tenho um e-mail que é cabala.tikkun, né, com K e N no final, @hotmail.com, e tem o site do espaço onde
eu ministro nessa facilitação da sabedoria da Cabala, que é www.rosaholistica.com.br. Perfeito. E você fala de Qigong? Sim. Então vai voltar. Ok. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas no próximo programa, novos convidados, novos temas bem interessantes. E fica aqui o nosso convite do programa Enigmas. Egito 2013, saída dia 18 de novembro. Você quer mais informações? Então, contate. contato@abatur.com.br. Muito obrigada, Danilo. Gratidão, Danilo. Uma honra enorme estar contigo Eu aqui que no programa agradeço. Enigmas. Shalom, milagres e Shalom. maravilhas para todos. Que assim seja. Gratidão,